Se você clicou nesse vídeo, certamente você está tendo dificuldade para se tornar mais rápido em matemática. Talvez você esteja demorando para fazer seus simulados, suas listas de questões, ou até mesmo numa prova antiga do Enem, nem dá tempo direito de você fazer uma boa prova de ciência da natureza, porque matemática toma muito do seu tempo. E se você se identificou com algum desses problemas, fica tranquilo que no vídeo de hoje eu vou te contar como foi que eu resolvi eles durante a minha preparação e me tornei mais rápida em matemática, aplicando 3 passos bastante simples. Oi pessoal, para quem não me conhece, prazer, eu me chamo Luísa, sou estudante de medicina da UFBA, atualmente no terceiro semestre, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre como se tornar mais ágil em matemática. E primeiro eu preciso contextualizar vocês em toda essa jogada. E bom, durante a minha preparação para o Enem, eu sempre fazia simulados e provas antigas e percebia que eu demorava um tempo absurdo durante provas de matemática. Então eu demorava às vezes 3, 4 horas, era muito comum até eu chegar a passar 7 minutos, 10 minutos fazendo uma única questão na prova de matemática. E isso, é claro, fazia um dano absurdo no final das contas, porque roubava o meu tempo de resolução da prova de natureza e também, consequentemente, não sobrava tempo para fazer uma revisão final da minha prova e ver o que eu estava errando, se estava errando por besteira, enfim, fazer aquela revisão final para fechar mesmo e ter certeza do que estava entregando. E com esse gasto exagerado de tempo na matemática, acontecia que os meus resultados não eram bons nem na matemática e nem na ciência da natureza, porque eu não conseguia dedicar um tempo ali que era preciso, para ir bem na prova de ciência da natureza. Então, assim que eu percebi que o que estava me atrasando era o tempo gigantesco que eu dispondia para resolver a prova de matemática, eu pensei, eu preciso resolver isso. E como eu resolvo isso? Fazendo contas mais rápido. Então, é claro que a solução mais óbvia que eu encontrei foi fazer as contas de cabeça, as famosas contas mentais. Só que existe um grande problema nas contas de cabeça para quem quer se tornar mais ágil com maior imediatismo. Não é todo mundo que consegue fazer contas mentais com facilidade e segurança nas suas respostas. Então, o que acontecia comigo era que eu via 1000 vídeos no YouTube sobre como fazer contas de cabeça, como fazer contas mentais de maneira rápida e fácil, e eu simplesmente até absorvia um pouco daquelas técnicas, e quando eu ia aplicar elas nos meus simulados, minhas provas antigas, eu simplesmente demorava muito tempo para fazer essas contas na minha cabeça, e quando eu chegava em um possível resultado, eu não confiava 100% nele, porque eu não tinha 100% de certeza se aquele resultado era certo, e eu não ia arriscar colocar ele ali e seguir a minha conta. Seguir a resolução da questão em si para chegar numa resposta e marcar no gabarito. Então, como não tinha certeza, o que eu fazia? Eu pegava aquela conta que eu já tinha gastado tempo fazendo na cabeça e que não tinha certeza do resultado e fazia de novo no papel. E como vocês podem prever, o resultado não foi muito legal, eu simplesmente aumentei o meu tempo de prova porque não estava funcionando de jeito nenhum. Então, com base nessa experiência fracassada, o método que eu utilizei e que deu certo pra mim foi o método que consistia em decorar a tabuada expandida e me tornar muito rápida, muito ágil na prática de continhas no papel mesmo. A tabuada expandida é aquela tabuada que a gente já conhece, só que ela vai até o 13. Então, eu decorei todas aquelas colunas até o 13 das multiplicações. E eu fiz isso justamente para ter na ponta da língua uma grande quantidade de multiplicações ali, para que quando eu fosse fazer continhas no próprio papel, eu fizesse elas de maneira muito rápida. Eu digo até que eu me tornei um pouco ninja em resolver essas continhas, porque você faz de maneira muito rápida, gente. É uma questão, assim, que vai automático. Quanto mais você faz, quanto mais a tabuada você tem decorado, mais rápido vai saindo as multiplicações, mais rápido vão saindo as continhas, e, consequentemente, você tem um resultado ali no papel de uma forma mais segura, só que de uma forma rápida também, e que você não teria tanta certeza se você fizesse de cabeça, por exemplo. Pode até parecer bobo agora eu contando pra vocês, nossa, ela só decorou a tabuada e fez continhas rápidas, mas isso realmente, gente, faz uma diferença absurda. É aquela questão do básico bem feito. Se você consegue fazer as coisas que você tem que fazer, só que de uma forma muito mais otimizada, você com certeza vai diminuir o seu tempo de prova. Mas não foi apenas isso que eu fiz para me tornar mais ágil em matemática. Apesar disso me ajudar muito, eu também ajustei mais 2 outros pontos. Mas antes de falar quais foram esses 2 pontos para vocês, peço para que, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça, por favor, de curtir aqui o vídeo e também se inscrever no canal, que aqui eu posto conteúdo regularmente sobre a questão da medicina e também sobre aprovação. Então, como eu falei, eu também ajustei outros pontos para melhorar o meu tempo na prova de matemática e para me tornar mais ágil. O primeiro ponto foi aumentar a intensidade do número de questões de matemática que eu fazia e também cronometrar as listas. Aumentando a intensidade do número de questões que eu realizava e também cronometrando as listas, eu conseguia fazer aquelas questões de maneira mais intensa, com o peso ali do tempo, o peso do cronômetro, assim como aconteceria na prova do Enem, ao passo que eu também conseguia me forçar a fazer cada vez mais questões de matemática. E quanto mais questões de matemática a gente realiza, a gente também se torna mais treinados em identificar padrões de questões e, consequentemente, padrões de resoluções.
Porque com a prática incessante de questões, quanto mais questões a gente faz, questão de matemática, é uma consequência inevitável, na verdade. A gente vai sim conseguir reconhecer os padrões daquelas questões e, consequentemente, os caminhos de resoluções que podem vir a acontecer também no dia da sua prova se cair uma questão semelhante. Porque acreditem, gente, o que mais tem no Enem é padrão de questão. Várias questões, na verdade, se repetem de um ano para outro no Enem, só que com a roupagem diferente, eles vão mascarando assim as questões. E se você já fez essa questão em algum outro momento, em uma lista de questão, você já tem aquele caminho de resolução pronto na sua cabeça. E se você faz várias e várias vezes, intensifica a quantidade de questões que você está fazendo, você consegue identificar esse padrão com muito mais facilidade. E é justamente isso que faz com que a gente se torne mais rápido, porque se você identifica um padrão de questão, você não pensa no qual é o caminho de resolução para chegar até ele. Você simplesmente já fez, você já conhece como é que aquela questão você resolve e não pensa, você simplesmente faz. É natural. Imagina que você está na prova do Enem e que você está fazendo a prova de matemática e que você vê uma questão que você nunca viu algo parecido na vida. Você vai tender a ficar naquela questão, preso naquela questão, pensando. Na verdade, você vai ser obrigado a pensar naquela questão, pensar no que aquela questão está tratando, qual é o assunto daquela questão, para chegar, ter uma possível sacada e chegar um possível caminho de resolução, para aí sim você ver se vai dar certo aplicando e chegando num possível resultado. Mas se por outro lado, durante a sua preparação, você intensificou a sua prática de questões e você já fez várias e várias questões, e uma daquelas questões que você está vendo ali no momento da sua prova, você já fez em algum momento, você já vai ter o caminho de resolução na sua cabeça. Então vai ser muito mais prático, porque você simplesmente vai partir para a resolução da questão, para a prática mesmo, para fazer as continhas de maneira rápida e simplesmente você faz aquela questão em menos de 2 minutos. E isso, claro, dependendo do conteúdo da questão, geralmente acontece em questões fáceis e médias, em questões difíceis você geralmente vai ter que pensar um pouquinho, mas como você já vai ter aplicado tudo isso e feito com que o tempo gasto nas questões fáceis e médias fosse reduzido bastante em relação ao que você estava fazendo antes, você vai ter mais tempo também para pensar até mesmo nas questões difíceis e garantir uma maior nota aí na TRI pelo conjunto total da sua prova. Então, ter a tabuada expandida decorada na sua cabeça, saber fazer continhas de uma maneira extremamente rápida e segura no papel e também saber os principais padrões de questões vai fazer com que você simplesmente diminua muito o seu tempo de prova na matemática e fazer com que você otimize a prova no geral para que sobre mais tempo até mesmo para as questões mais difíceis, para as questões de ciência da natureza que são importantíssimas e também para uma revisão final da prova. E o segundo ponto que eu ajustei foi utilizar aplicativos de matemática e de raciocínio lógico. Então, o que eu fiz foi baixar esses aplicativos e me propor a utilizá-los quando eu estava, por exemplo, ali de bobeira. Tava sem fazer nada, tava no final de semana, no feriado, tava de noite, já tinha estudado pra caramba, tava cansada. Em vez de ficar ali rodando, né, o feed, eu simplesmente abria aqueles aplicativos e começava a treinar, a fazer os desafios ali de matemática que eles estavam me propondo no aplicativo no momento. E eu fazia, gente, era muito legal, porque isso é uma moda, né, de aguçar o seu raciocínio e não fazer com que você... Aí, sei lá, fique gastando tempo com besteira, vai gastar tempo aprendendo raciocínio de matemática, é muito melhor. Os aplicativos que eu utilizava e que eu recomendo aqui para vocês baixarem é o Jogos de Matemática e Frações, é um que tem o logozinho do Pi, né, do Pi mesmo, de matemática. E o outro é Matemática Treine Seu Cérebro, esse também era muito bom. Eram basicamente esses dois aplicativos que eu utilizava e que eu gostava bastante. Então foi justamente aplicando tudo isso que eu falei pra vocês, decorar a tábua estendida, fazer continhas rápido no papel, intensificar a lista de questões, fazer aplicativos, né, treinar em aplicativos de raciocínio lógico de matemática, que eu consegui melhorar na minha agilidade. Claro que você vai fazer isso de uma maneira muito bem articulada, para que você, ao longo prazo, você vá vendo a sua evolução. Não é de um dia para outro, fiz hoje e amanhã eu já estou super bem. Não é bem assim. Quanto mais você treina, quando a gente fala de matemática, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Então, ajustando essas pequenas peças, eu tenho certeza que você também vai conseguir evoluir e diminuir o seu tempo de prova de matemática e se tornar mais ágil. Lembrando que essa foi minha experiência, que é a forma que deu certo pra mim, que me garantiu aí meus 850 pontos em matemática no Enem 2022, e que cada experiência é individual, gente. O que deu certo pra mim pode ser que dê certo pra você também, mas pode ser que você ajuste outra coisa e seja melhor ainda. Enfim, testa aí e vê se faz sentido pra você. Esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixa o comentário aqui embaixo, deixa o curtir também, se inscreve no canal, porque eu tô aqui postando regularmente, toda semana, conteúdo sobre aprovação, medicina, Enem pra vocês. E caso queira assistir também, aqui no canal tem outros vídeos relacionados à minha aprovação e também medvlogs que eu gravei lá na minha faculdade. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.